Olá, sabe, no meio de todos os livros da Bíblia, tem uma verdadeira joia narrativa. Uma história que, embora seja curta em capítulos, é simplesmente imensa no seu significado. A história que a gente vai desvendar hoje não é um daqueles contos épicos de reis e grandes batalhas, não. É como uma tapeçaria, sabe? Uma coisa mais íntima, tecida com os fios da perda, da lealdade, uma lealdade inabalável, e de uma redenção que, olha, ninguém poderia prever. É a história de como, lá no silêncio do desespero, na poeira de uma terra faminta, os atos de fidelidade de uma mulher estrangeira acabaram se tornando o alicerce para uma promessa que mudaria o destino de toda a humanidade. E bem no coração pulsante dessa saga, a gente encontra essa declaração. Vamos parar um pouco para pensar no peso dessas palavras. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa é, sem dúvida, uma das demonstrações de lealdade mais radicais e poderosas já registradas. São as palavras de Ruth, uma moabita, uma estrangeira, para sua sogra israelita Noemi. Isso vai muito, mas muito além de uma simples promessa de companhia. É o pilar de fé sobre o qual toda a narrativa se constrói. É um compromisso que redefine o que é família, que abraça uma nova fé e que, sem que ela soubesse na hora, selaria um futuro completamente novo. A nossa jornada hoje vai seguir os 5 atos dessa saga incrível. A gente começa com uma fuga desesperada da fome, um tempo de muita perda e amargura. Depois, vamos testemunhar um encontro que parecia puro acaso, lá num campo de cevada. Vamos acompanhar um pedido audacioso feito sob a proteção da noite na eira. Veremos um resgate legal sendo negociado no portão da cidade e, finalmente, vamos descobrir como a fidelidade em meio à crise levou à linhagem do maior rei de Israel. Bom, nossa história começa num cenário de muita ironia e desolação. Estamos em Judá, a terra da promessa. Mais especificamente em Belém, que em hebraico significa, vejam só, casa do pão. Só que a casa do pão estava vazia. A fome estava assolando a terra, sabe? Um juízo silencioso que secava os campos e também os corações. É nesse contexto que um homem chamado Elimeleque toma uma decisão desesperada com consequências espirituais profundas. Ele decide deixar a terra da aliança, o lugar do seu povo e do seu Deus, para buscar refúgio na terra pagã de Moabe, um lugar que historicamente era inimigo de Israel. E ele leva com ele a esposa, Noemi, e os 2 filhos, Malom e Quilion. A terra de Moabe, que parecia ser um refúgio, acaba se tornando um palco de tragédias. Primeiro, o patriarca Elimeleque morre, deixando Noemi viúva numa terra que não era dela, longe do seu povo. O tempo passa. Os filhos dela crescem e se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, construindo uma nova vida. Mas a esperança é frágil. Cerca de 10 anos depois de terem saído de Belém, a dor se aprofunda de um jeito insuportável. Os 2 filhos dela, sua única descendência, também morrem. Dá para imaginar a cena? 3 viúvas, unidas pela mesma dor avassaladora. Sem maridos, sem filhos para continuar o nome da família, sem herança e, aparentemente, sem futuro nenhum. É nesse abismo de desamparo que um boato chega aos ouvidos de Noemi. O Senhor tinha se lembrado do seu povo, e a fome em Judá tinha acabado. Então, ela decide voltar para casa, levando com ela apenas a amargura das suas perdas. No caminho de volta para Judá, a amargura de Noemi transborda. Mas de um jeito curioso, num ato de altruísmo. Ela se vira para as noras e as libera de qualquer obrigação. Voltem para a casa de suas mães, ela disse. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês como maridos. Meu futuro é sombrio. Com muitas lágrimas, Orfa se despede. É a decisão lógica, a mais sensata. Ninguém a julgaria por isso. Mas Ruth não se move. O texto diz que ela se apegou a Noemi. E então ela faz aquele voto que ecoa através dos séculos. Uma escolha que não é lógica, mas sim teológica. Ela abandona seus deuses, seu povo, seu passado. Ela escolhe o povo de Noemi, o Deus de Noemi e o destino de Noemi, mesmo que esse destino parecesse só morte e pobreza. É um ato de fé radical, uma conversão de coração que vai além de qualquer laço de sangue. A chegada das 2 em Belém causa um alvoroço na pequena cidade. As pessoas se reúnem, olham para aquela figura envelhecida pelo sofrimento e perguntam: gente, essa pode ser a Noemi. Mas a mulher que retorna não se reconhece mais nesse nome. A dor de Noemi é tão profunda, tão visceral, que ela rejeita a própria identidade. Não me chamem de Noemi, que significa agradável ou doçura. Ela implora: me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso encheu a minha vida de amargura. Ela faz um balanço da vida dela. Partiu cheia, com marido e 2 filhos, e agora, na cabeça dela, o próprio Deus a tinha trazido de volta com as mãos e o coração completamente vazios.
E é exatamente nesse ponto mais baixo, nesse cenário de cinzas e amargura, que a providência de Deus começa a tecer um novo capítulo. Um vislumbre de esperança está prestes a surgir. A história agora se move para os campos de cevada que cercam Belém, onde um simples ato de humildade e necessidade vai dar início a uma virada absolutamente extraordinária. Ruth, com aquela lealdade inabalável dela, não fica parada se lamentando. Movida pela responsabilidade, ela pede permissão a Noemi para ir aos campos e fazer o que a lei de Moisés permitia aos mais pobres: respigar, ou seja, recolher as espigas que os trabalhadores deixavam para trás. É um trabalho humilde, de subsistência. E então, o narrador nos dá uma informação que parece casual. O texto diz que, por acaso, caiu-lhe em sorte trabalhar na parte do campo que pertencia a um homem chamado Boaz. Mas olha, na teologia bíblica o acaso raramente é só acaso. O que parece ser a sorte de uma viúva desesperada é, na verdade, o primeiro movimento visível de uma mão divina soberana, guiando cada passo. E aqui entra em cena a figura de Boaz. O texto descreve como um homem valente e poderoso, o que não significava apenas rico, mas um homem de grande influência e integridade. A primeira atitude dele ao chegar no campo é saudar seus trabalhadores com uma bênção. Ele nota Ruth imediatamente, mas não como uma estrangeira suspeita a ser explorada, e sim como uma figura de dignidade e trabalho árduo. Ele a protege, garantindo que nenhum dos jovens a incomode. Ele a convida para beber da água dos seus servos e a comer pão com eles na mesa, um gesto de inclusão e honra. As ações dele vão muito além do que a lei exigia. Ele não só permite que ela respigue, ele instrui ativamente seus servos a deixarem cair feixes inteiros de propósito para ela. Ele oferece proteção, provisão e, acima de tudo, dignidade. Surpresa com tamanha bondade, Ruth se prostra diante dele e pergunta por que ele, um homem tão importante, está sendo tão gentil com ela, uma simples estrangeira. A resposta de Boaz é profundamente reveladora. Ele diz: "Eu ouvi tudo o que você fez por sua sogra depois da morte de seu marido." Ele a elogia não pela beleza ou pelo trabalho, mas pelo caráter dela, pela sua hesed, sua lealdade. E então ele a abençoa com essa frase crucial: "Que o Senhor a recompense, sob cujas asas vieste buscar refúgio." Boaz enxerga além da nacionalidade dela. Ele vê o coração de uma convertida, alguém que abandonou tudo para se abrigar sob a proteção, sob as asas do Deus de Israel. Ele vê a fé dela antes de ver sua etnia. No final do dia, Ruth volta para casa não com um punhado de grãos, mas com uma quantidade impressionante de cevada, o suficiente para alimentá-las por dias. Noemi fica chocada e pergunta onde ela trabalhou. Quando Ruth menciona o nome Boaz, é como se a luz voltasse aos olhos de Noemi pela primeira vez em uma década. A esperança que parecia morta renasce. Ela exclama: "Bendito seja ele do Senhor! Este homem é nosso parente próximo, um dos nossos Goel, nossos resgatadores." E esse conceito, gente, é a chave de toda a história. Na cultura israelita, o parente resgatador tinha o dever sagrado e legal de intervir para salvar a família da extinção. Isso significava comprar de volta a terra que tinha sido perdida e, o mais importante, casar-se com uma viúva sem filhos para gerar um herdeiro que continuaria o nome do falecido. Era a rede de segurança social e espiritual da nação. Com a revelação de que Boaz é um resgatador em potencial, a narrativa ganha uma tensão nova, eletrizante. A mente de Noemi, antes paralisada pela dor, agora trabalha sem parar. A mulher que se chamava de amarga, agora vê um caminho para a redenção. E ela elabora um plano audacioso, culturalmente carregado de simbolismo e, olha, extremamente arriscado. O palco para esse plano vai ser a era, o local onde os grãos eram processados, sobre o manto da noite. As instruções de Noemi para Ruth são muito precisas e cheias de simbolismo. Ruth deve se banhar, se perfumar e vestir suas melhores roupas, não como uma sedutora, mas como uma noiva se preparando. Ela deve ir à era em segredo, esperar Boaz terminar a celebração da colheita, comer, beber e se deitar. Então, no silêncio da noite, ela deve se aproximar, descobrir os pés dele e deitar-se ali. Para nós hoje, isso pode soar estranho, até impróprio, mas no contexto da época, era um ato de extrema vulnerabilidade e um pedido formal. Era uma forma silenciosa e humilde de se colocar sob a autoridade e proteção dele, invocando seu direito como parente resgatador. No meio da noite, Boaz acorda com um sobressalto e encontra uma mulher a seus pés. "Quem é você?" ele pergunta na escuridão. E com uma coragem imensa, Ruth responde, fazendo seu pedido formal: "Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador." O ato de estender a capa ou a ponta do manto sobre alguém era um símbolo claro de tomar essa pessoa sob sua proteção e, nesse contexto, um pedido de casamento.
Ruth não está seduzindo, ela está apelando para a lé e para a honra e para o caráter de Boaz, pedindo que ele cumpra seu papel e a redima da sua condição de viuvez e pobreza. A reação de Boaz revela, mais uma vez, seu caráter impecável. Ele não se aproveita da situação vulnerável. Pelo contrário, ele a abençoa, comovido pela virtude e lealdade dela. Ele promete resolver a questão pela manhã, mas como um homem de honra, ele revela um obstáculo legal. Existe um parente ainda mais próximo na linha de sucessão, que tem a preferência no direito de resgate. Boaz não vai contornar a lei, ele vai cumpri-la. A cena então se move da escuridão da eira para a luz do dia no portão da cidade, o tribunal a céu aberto, onde todas as questões legais eram resolvidas publicamente. Boaz não perde tempo. Ele vai ao portão, reúne 10 anciãos da cidade como testemunhas oficiais e espera o outro parente passar. Como a maestria legal, ele apresenta a questão. Primeiro, ele oferece apenas a terra de Elimeleque. O parente, vendo uma oportunidade de aumentar seu patrimônio, prontamente concorda. Eu a resgatarei. Ele está vendo lucro. Mas então Boaz joga a cartada final, a condição que não pode ser separada. Quem resgata a terra também deve se casar com Ruth, a Moabita, para gerar um herdeiro para o falecido. A expressão do homem muda na hora. De repente, não é mais um bom negócio. Ele teme que um filho com Ruth possa complicar a distribuição de sua própria herança para os seus filhos que já existiam. O custo é alto demais, ele recua e abre mão de seu direito. Para selar publicamente o acordo, um antigo costume israelita é realizado. O parente que desiste do seu direito tira sua sandália e entrega a Boaz. Esse ato simbolizava a transferência de propriedade e de direitos. Com a sandália em mãos, o caminho está livre. Boaz se volta para os anciãos e para todo o povo reunido no portão e declara triunfantemente: "Vocês são testemunhas de que hoje eu comprei tudo o que pertencia a Elimeleque, e também tomo a Ruth a Moabita como minha esposa para restaurar o nome do falecido sobre a sua herança. A redenção legal e pública está completa." E a história poderia muito bem terminar aqui, com um final feliz e justo. Uma viúva desamparada encontra segurança, um homem honrado cumpre seu dever. Mas a conclusão deste livro é o que eleva a narrativa de um belo conto para um momento monumental na história da salvação. A união pessoal entre Boaz, o israelita, e Ruth, a estrangeira, se revela como um elo crucial numa corrente divina muito, muito maior, que se estende por toda a Escritura. Boaz e Ruth se casam, o Senhor concede que ela conceba e eles têm um filho chamado Obed. E numa cena de restauração comovente, o bebê é colocado nos braços de Noemi, a mulher que se declarou vazia. As mulheres da cidade dizem: "Ele será para ti um restaurador da alma e um sustento para a tua velhice." E então, nos versos finais do livro, a genealogia revela o impacto cósmico dessa união. Obed se tornou pai de Jessé, e Jessé se tornou pai de Davi. A lealdade de uma viúva moabita se tornou a semente da linhagem real de Israel. E quando a gente olha para a genealogia completa do Messias lá no Evangelho de Mateus, a gente vê um padrão fascinante, até chocante. Deus deliberadamente destaca mulheres com passados, digamos, não convencionais. Tinha Tamar, que se disfarçou de prostituta para garantir seu direito do seu sogro Judá. Tinha Raabe, a mãe do próprio Boaz, que era uma prostituta cananeia da cidade de Jericó. E agora Ruth, a Moabita, vinda de uma nação nascida de um incesto e frequentemente inimiga de Israel. Todas eram, aos olhos da sociedade da época, forasteiras, marginalizadas ou moralmente comprometidas. Isso nos leva a uma das conclusões teológicas mais profundas e belas de toda a Bíblia. A grande tapeçaria da redenção de Deus não foi tecida com os fios de ouro de vidas perfeitas e impecáveis. Pelo contrário, Deus, na sua soberania e graça, escolheu tecer sua história através da vida de indivíduos quebrados, improváveis e marginalizados. A mensagem é esmagadoramente poderosa. Deus se especializa em usar vidas feitas em pedaços para construir sua linhagem de reis e, finalmente, para trazer ao mundo o Messias, Jesus Cristo. Isso lança uma nova luz fascinante sobre o caráter de Boaz. Vamos lembrar, a mãe dele era Raabe, a cananeia. Ele mesmo carregava no seu sangue a herança de uma estrangeira. É muito provável que na sua juventude ele tenha sentido que era ser visto como diferente, como alguém de fora. Essa experiência pessoal pode ter moldado o coração dele, tornando-o singularmente sensível e empático à situação de Ruth, outra estrangeira tentando encontrar refúgio entre o povo de Deus. A sua própria herança pode ter sido a ferramenta que Deus usou para preparar o coração dele para estender uma graça e uma bondade tão extraordinárias. E assim,
a jornada de Ruth se completa. Uma história que começa com fome, morte e amargura de uma mulher que se sentia vazia, termina com um berço que segura o avô do maior rei de Israel. Essa história nos mostra, de forma muito viva, que nenhum ato de lealdade e fé, por menor ou mais silencioso que pareça, é insignificante para Deus. Pelo contrário, são esses os atos que ele usa para tecer seus planos grandiosos. E a reflexão final que fica é esta. Da mesma forma que a providência divina guiou cada passo de Ruth, transformando a amargura da perda na doce promessa da redenção, como ele pode estar trabalhando em nossas próprias perdas e nossas próprias jornadas para realizar um propósito muito maior do que podemos imaginar.